Está no ar mais um Justiça e Cidadania pela TVD de Mococa. Eu sou o Djair Rota e o nosso tema hoje, exclusivamente sobre cidadania, mas também envolve o Poder Judiciário, recebemos em nosso programa Dr. Frederico, promotor de nossa comarca aqui em Mococa. Doutor, uma boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer falar com os senhores sobre cidadania, sobre o Ministério Público, sobre justiça em geral. Doutor, como que o Ministério Público ele atua em busca da cidadania? Como ele atua em relação ao Instituto, vamos dizer assim, se podemos chamar, de cidadania em nossa população? Bom, a Constituição Federal de 88, como o senhor sabe, atribuiu ao Ministério Público uma importante função no sentido de zelar pelos direitos sociais, pelos direitos individuais indisponíveis e pela guarda da ordem jurídica como um todo, né? Não é à toa que se diz que o Ministério Público é o guardião da ordem jurídica. Mais especificamente no que se refere aos direitos sociais, né, aqueles ligados à cidadania, aos direitos fundamentais como um todo, o Ministério Público tem uma destacada atuação. Em primeiro lugar, propondo, ajuizando ações em defesa da população menos favorecida, né? A exemplo daqueles que necessitam de medicamentos, crianças e adolescentes em situação de risco, idosos, enfim, todas aquelas situações em que se constata, de alguma forma, violação à dignidade da pessoa humana, à cidadania, né? Então eu dei aqui um exemplo de ações em que se faz necessário a intervenção do Poder Judiciário para obrigar o Estado ou o município a fornecer medicamentos ou outros bens essenciais à sadia qualidade de vida dos cidadãos. Entendi. Questões ambientais também, o Ministério Público ele atua, como que é a forma de atuação no Ministério Público em questões ambientais e econômicas propriamente dita? Recentemente, aí no auge da crise, só um paradoxo, nos Estados Unidos nós vemos que o Ministério Público ele atuou em questão da ordem econômica, onde um dono de uma empresa, uma grande empresa de investimento, ele foi preso por práticas ilegais, práticas econômicas ilegais. E como que o Ministério Público do Brasil, especialmente o Ministério Público do Estado de São Paulo, como que ele atua nessas questões ambientais, econômicas e até consumeristas? Sem dúvida. Ao Ministério Público também cabe a tutela, a proteção dos chamados direitos sociais e os direitos difusos, em sentido amplo, né? Que são aqueles direitos coletivos, dos quais são titulares uma coletividade indeterminada de pessoas, ou então pessoas que estejam de alguma forma ligadas por uma relação jurídica base, né? O senhor citou aqui o exemplo dos direitos relacionados à ordem econômica, à proteção da ordem econômica, né? O Ministério Público atua nesses casos, propondo ações civis públicas, eventualmente até oferecendo denúncias criminais naquelas hipóteses em que há o cometimento de crimes. No que se refere à questão ambiental, também um direito difuso, né, já que pertencente a toda uma coletividade indeterminada de pessoas, o Ministério Público também atua ajuizando ações civis públicas ambientais, por exemplo, para a proteção de mananciais, de áreas de preservação permanente e por aí em diante. E também, como o senhor bem mencionou, a questão consumerista, né? Quando o direito do consumidor violado, na verdade, não é de um único consumidor, mas sim de uma coletividade de consumidores, também compete ao Ministério Público atuar, se necessário, inclusive propondo ações judiciais, né? Um exemplo bastante claro é aquele em que uma determinada empresa elabora um contrato chamado contrato de adesão, que contém cláusulas abusivas, cláusulas leoninas. Se chega ao conhecimento do Ministério Público que vários consumidores podem estar sendo lesados por esse tipo de conduta da empresa, cabe então ao Ministério Público intervir.
instaurando um inquérito civil e procurando uma composição com a empresa amigável, ou, se não conseguir essa composição, se for necessário, ajuizando uma ação civil pública. Entendi. Eu agradeço a presença do doutor promotor. Este foi o tema de mais um Justiça e Cidadania. Eu sou o Djair Rota. E quem tiver alguma sugestão de pauta, enviar um e-mail neste endereço que está aparecendo embaixo do seu televisor. Obrigado.